Se você está procurando informação sobre o que é uma crise de ansiedade, como controlar uma crise de ansiedade, você chegou no vídeo certo. Coração acelerado, palpitação, dor no peito, sensação de falta de ar, dificuldade para respirar, sensação de tontura ou de desmaio, náuseas, enjoos e até vômitos, suor excessivo nas mãos, nas axilas principalmente. Se você não me conhece, eu sou Gabriela Modesto, terapeuta especialista em saúde mental. E nesse vídeo aqui eu vou explicar todo esse mecanismo da ansiedade, por que é importante você entender como funciona a crise de ansiedade. Porque na hora que você tá lá passando mal, achando que você tá tendo um infarto, este medo de morrer, este medo de estar com uma doença muito grave, ele piora a sua ansiedade. Eu já vou explicar para você. Só que quando você tem essa informação racional, você consegue utilizar muito mais o seu consciente, essa informação prévia, e na hora que está acontecendo a crise de ansiedade, o seu sistema vai te levar a achar que você está passando mal, que você está morrendo. Agora que você vai ter essa informação que eu vou te passar aqui, você vai falar assim, opa, meu sistema, meu corpo, mente acham que está acontecendo isso, mas na verdade está acontecendo isso. E aí vai ficar mais fácil para você controlar a ansiedade. Para começar, eu trouxe aqui a definição de uma crise de ansiedade. A crise de ansiedade é um episódio súbito e intenso de medo ou ansiedade, com presença de sintomas físicos baseados em uma ameaça imaginária, sem haver perigo iminente. O que mais nos chama atenção aqui nessa definição é o seguinte: este medo e essa ansiedade estão ligadas a ameaças imaginárias, a medos imaginários. E este ponto aqui é bem importante porque a maioria das pessoas, quando conversa comigo, ou quando vem falar que teve uma crise de ansiedade, ou que nunca imaginou que tinha ansiedade, elas falam assim, mas não está acontecendo nada na minha vida. Anota isso aí, tá? Eu vou explicar já sobre a crise de ansiedade, mas anota isso aí. Você está ignorando as coisas negativas que estão acontecendo na sua vida. Ou porque você prefere acreditar que está tudo bem, então é aquele cego que não quer ver, ou porque você está minimizando os problemas. Ah, é assim mesmo, todo mundo é assim, todo mundo é assado, então isso não é um problema suficiente, isso não é motivo para sofrer, isso não é motivo para não sei o quê. Só que dentro de você, aquele medo está acontecendo. E você vai ver o quanto isso é importante e o quanto isso reflete no teu corpo. Vamos lá que eu vou te explicar agora o mecanismo da ansiedade. Eu trouxe slides, desenhos, vocês vão amar porque vai ser tipo aulinha. Então, voltando aos principais sintomas. Tontura, sensação de desmaio, dor no peito, coração acelerado, dificuldade de respirar, sensação de sufocamento, náuseas, enjoos, vômitos, suor excessivo nas mãos e nas axilas também. Pode anotar aí. Por que isso acontece? Aqui é que está o segredo. Quer dizer que agora que você sabe disso, nada mais vai acontecer na sua vida? Não, mas agora você entende o porquê, e aí, em vez de você cair na armadilha da tua mente ansiosa, você vai utilizar essa informação racional para se proteger, para controlar e minimizar a crise de ansiedade, combinado? Então, primeiro, você tem o medo. Lembra que eu falei do medo? Quando a gente fala de medo imaginário, é importante. Não quer dizer que você está inventando problemas, que você está inventando situações. Quer dizer que inseguranças emocionais. Então, o medo do casamento acabar. Ah, você teve uma briga com seu marido, depois você ficou pensando, nossa, será que meu casamento vai acabar? Um problema com o filho no colégio, meu Deus, será que meu filho vai ser expulso do colégio? Uma reunião difícil com o chefe, nossa, será que eu vou ser mandado embora? Tudo isso pode causar medo em você, insegurança. Não é o medo de, ah, eu vou morrer, mas são medos que vão lá acumulando na sua mente, você fica pensando sobre aquilo, ou você acha que você não está pensando, mas você está pensando sobre aquilo. Esse medo, que ele é natural do nosso corpo, é por isso que a nossa espécie sobrevive, a gente tem medo para se proteger, a gente precisa do medo para se proteger, para nossa sobrevivência. Só que aí, quando existe esse medo, a gente ativa o mecanismo de defesa, que é o mecanismo chamado de luta-fuga. A gente também, hoje em dia, tem a paralisação. A paralisia também é uma forma de defesa. Mas, naturalmente, como que seria? Vamos lá. Você tá andando na rua e vem um moleque para roubar a sua carteira. Naturalmente, o seu cérebro precisa tomar uma decisão. Existe um estímulo de medo, você precisa se proteger. Essa proteção pode ser uma luta. Esse moleque é pequeno, ele tá armado, ele não tá? Será que se eu der um soco na cara dele, um chute no saco dele, será que eu consigo me proteger e sair correndo? Não. Ah, é a fuga. Será que eu consigo ser mais rápida do que ele? Será que eu consigo gritar para alguém me proteger? E às vezes acontece a paralisia. A pessoa ela fica sem reação. Aliás, inclusive, um dos meus gatilhos para ansiedade e que depois eu tive a depressão foi um assalto.
bobo na rua. Então, bobo, né? Porque não é motivo, só porque eles não estavam armados não quer dizer que aquilo não gerou um medo muito grande em mim. Então, isso aqui é muito rápido, esse mecanismo de defesa, tá? Ele acontece em milésimos de segundos, não é algo que, peraí, deixa eu pensar se eu vou fugir, se eu vou lutar. Não, isso aqui é o seu cérebro faz assim, ó. É algo instintivo, é algo que não passa pelo nosso consciente. É por isso que tanta gente tem crise de ansiedade e fala, ela aconteceu do nada. Porque não existe um processo cognitivo e consciente ali. É um processo instintivo de sobrevivência. Então, esse mecanismo de defesa, de luta e fuga, vai gerar reações de defesa. Só que essas reações de defesa, não só de lutar ou de você sair correndo, são reações no seu corpo que eu vou te mostrar agora. Tudo começa na sensação de medo. Então, o seu cérebro aqui, através da sua visão, através da sua audição, ele viu alguma coisa, interpretou alguma coisa no ambiente como perigo. Então, pode ser a briga que você teve com o marido, que você está com medo de acabar o seu casamento. Pode ser o seu filho dando problema todo dia, respondendo para você, não faz o que precisa ser feito, você está com medo do futuro dele. Então, essa sensação de medo vai ativar no seu cérebro esse mecanismo de luta-fuga. Existe algo ruim acontecendo na minha vida e eu preciso me proteger. Então, o que o cérebro faz? Ele prepara para a luta ou a fuga. A luta ou a fuga, para o nosso cérebro, ele tem componentes físicos. Não tem como você se proteger parado. Não tem como você se proteger pensando. Este medo já vai, o nosso cérebro fala, opa, eu preciso me preparar para essa situação de perigo. Não precisa ser um perigo de morte, de segurança física. Pelo contrário, na maioria das pessoas que eu atendo, é por causa da segurança emocional que essa pessoa desenvolveu ansiedade e crises de ansiedade. Qual é a primeira coisa que esse cérebro faz? Esse cérebro precisa preparar o seu corpo para lutar ou fugir. Entenda, ele não vai falar assim, então nós precisamos ter uma conversa, eu e meu marido, para a gente ver nosso casamento. Não. Se o perigo é tão grande para o seu cérebro, o que ele vai entender? Ou eu preciso lutar, ou eu preciso correr. Então, ele vai preparar o seu corpo. É por isso que a ansiedade reflete no nosso corpo. Então, o que ele vai fazer? A primeira coisa, ele vai falar, coração, você precisa mandar mais sangue para os membros superiores, os braços e as mãos, para que a gente possa lutar se for necessário. E vai mandar mais sangue também para os membros inferiores, para as pernas, porque se a gente precisar correr. E aí, o que esse coração precisa fazer para mandar mais sangue para os membros superiores e inferiores? Bombear mais sangue. Para isso, ele vai ficar mais rápido. Então, o coração fica acelerado na crise de ansiedade? Sim. Só que isso é natural do corpo, porque é uma reação de luta e fuga. Então, o coração vai ficar acelerado. O cérebro fala para o pulmão, você também precisa ajudar, porque se a gente não tiver oxigênio, a gente não consegue bombear esse sangue. Então, o pulmão também fica mais acelerado para que ele possa ajudar esse coração a bombear mais sangue para os membros. Isso é a coisa mais importante que está acontecendo no seu corpo naquele momento. É ativar ou a luta ou a fuga, o seu sistema de sobrevivência. Depois, o seu cérebro vai ativar alguns hormônios e algumas glândulas para que aumente a temperatura corporal. Por quê? Porque isso ajuda tanto a bombear mais sangue, quanto a você ter mais energia e reflexos mais rápidos para lutar ou para fugir. Então, você vai sentir realmente mais quente as mãos, mais quente as axilas. Só que aí vai ter pessoas que vai sentir aquele suor frio que a gente fala, suor gelado, a pele pálida, a pele gelada. Por quê? Por que a cara da pessoa fica branca quando ela tá com medo? Não é que o sangue sai do rosto, mas diminui, assim, cai extremamente a quantidade de sangue dos outros órgãos, inclusive do rosto, para ir para onde? Para ir para as mãos, os braços, as pernas e os pés. Por quê? O que é mais importante naquele momento? A sobrevivência, lutar ou fugir. O resto não é importante naquele momento. Só esses 3 itens aqui, coração mais rápido, respiração mais rápida e aumento da temperatura corporal, já fazem o teu corpo sentir uma série de coisas. Só que você acha que você está passando mal. Por quê? Você está lá na sua mesa, você está lá no seu trabalho, ou você está no trânsito, ou você está pegando o metrô, ou você está na sua casa. E de repente acontece tudo isso, e olha como é confuso. O teu inconsciente está fazendo tudo isso porque você ficou com medo de alguma coisa que aconteceu, é um medo emocional,
E ele está fazendo tudo isso para você se proteger. Isso é o seu inconsciente. E ao mesmo tempo o seu consciente fala assim, opa, que é isso que está acontecendo? Por que meu coração está mais rápido? Eu vou morrer? Por que eu não estou conseguindo respirar? E não é que você não está conseguindo respirar. É porque a sua respiração não é para ficar profunda, não é para ficar calma, é para ficar mais rápida, que é para você ajudar. Pensa numa pessoa que está correndo, ela respira. Uma pessoa que está correndo precisa. É como se fossem dois circuitos desconectados. Então, o seu inconsciente está tentando te proteger, porque existe alguma situação que está causando perigo, está ativando o perigo dentro de você, você está com medo de alguma coisa que vai acontecer, e o seu consciente está pensando assim, mas eu não estou pensando em nada disso. Mas isso não está acontecendo, por que está acontecendo tudo isso? Então, essa confusão, essa divergência, a gente pode dizer isso, uma parte de você, que é a sua parte inconsciente, tá fazendo de tudo para te proteger e a outra não tá entendendo nada. E essa parte consciente, o que que ela faz? Ela se concentra no coração acelerado, na sensação de falta de ar, de respiração diferente, né? Os hormônios e as glândulas, elas se concentram, nossa, por que que eu tô suando tanto, sendo que nem tá calor? Ela fica tentando entender o que está acontecendo. Então, essa confusão é muito ruim. E eu tô te trazendo isso aqui, por quê? A hora que tudo isso acontecer, no seu consciente, agora você vai falar assim: opa, mas espera aí, eu já entendi, porque eu já vi o vídeo da Gabriela. E eu já entendi que a minha parte inconsciente é que está me protegendo. Então agora eu tenho consciência disso, eu não preciso mais ficar focada no meu coração, no meu pulmão, se eu tô suando porque não tá calor. E tem mais um outro sintoma que eu não falei, mas esse outro sintoma é uma consequência de tudo isso aqui, tá? Qual que é esse outro sintoma? Para priorizar a defesa, o cérebro manda limpar o restante para economizar energia. Então, lembra que eu falei que a pele fica pálida, o rosto da pessoa fica branca? Isso acontece também com os nossos órgãos internos. O estômago, né, que é esse amarelinho aqui, o intestino, ele também vai diminuir drasticamente a quantidade de sangue circulando ali. Obviamente, isso vai diminuir, vai lentificar, ele não vai parar. O nosso corpo não para, mas é como se fosse assim, ó, toda a nossa energia vai ser direcionada para lutar ou para fugir e o resto só vai ficar em sobrevivência. É só para manter vivo. Então vai ficar o mínimo de sangue ali, vai ficar o mínimo de função. E aí, por isso que a pessoa tem enjoo, ela tem ânsia de vômito, muitas vão ter diarreia diante de algum evento desses. Depois da diarreia, ela fica, às vezes, dias sem conseguir ir no banheiro, vem a constipação. Então, toda essa situação, esse mecanismo aqui, que é um mecanismo de defesa, ele afeta o nosso corpo para a nossa sobrevivência. Para ele, o que a gente ficou com medo lá, porque a gente brigou com o marido e está com medo de se separar, para o nosso corpo, para essa mente inconsciente, nosso instinto de sobrevivência, é a mesma coisa que a gente tivesse encontrado um leão na selva. Para ele, a sobrevivência, ele vai reagir da mesma forma. Por isso que é tão importante para o ser humano usar os processos conscientes. E por isso que fazer terapia ajuda tanto, porque aí eu paro de ficar só refém do inconsciente, começo a trabalhar mais meu consciente para falar, ah, tá, entendi, então eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas como é que pode uma coisa emocional ter tantos sintomas físicos? É porque, na verdade, é uma reação natural do seu corpo. Onde que está o problema? Na sensação de medo. O que eu preciso analisar aqui é quais situações, quais ambientes, quais pessoas, quais conversas, o que é que está gerando para o meu cérebro, que é inconsciente, porque por mais eu posso até pensar, falar assim, ah, mas isso não é tão importante. Tem alguma coisa no meu inconsciente que está dizendo que é. Então, uma das coisas que eu falo para quem tem ansiedade é não minimize os seus problemas. Se você está sentindo isso, não importa se você acha que isso é pequeno ou que isso é um pequeno problema ou que isso é um grande problema. O que importa é que o seu sistema, corpo e mente está achando que isso é um problema. Isso está te gerando uma sensação de perigo. E isso, se você não tratar, fica aquela coisa, ah, a ansiedade veio do nada. Nossa, a crise apareceu do nada, ela não apareceu do nada. Porque isso aqui não começa na crise de ansiedade. A pessoa já está ofegante, o coração dela já está acelerado já há mais dias, ela já está com dor de estômago, ela já está com problema, muitas já foram no gás, estão tomando remédio e não melhoram. Por quê? Porque o problema está aqui, na sensação de medo. Eu falo, ansiedade é medo e insegurança, insegurança e preocupação. Se você não trabalha isso, não adianta você tomar remédio para o coração,
Não adianta você tomar remédio para pressão alta, não adianta você tomar remédio para o estômago. Não vai resolver. Só para a gente retomar. Esses aqui são os principais sinais da crise de ansiedade. Dor no peito, coração acelerado, dificuldade de respirar, sensação de sufocamento, suor excessivo nas mãos, nos pés e nas axilas. Eu esqueci de colocar aí, mas você coloca aí. Náuseas, enjoos, vômitos. Ai, Gabriela, você não falou da tontura e sensação de desmaio. Vou explicar agora. Imagina que uma pessoa está correndo. Ela não consegue respirar profundamente, né? Não dá, ela está correndo. Então, o corpo dela precisa responder ao que ela está fazendo. E essa respiração ofegante. Isso tem lógica, o seu cérebro entende, ele não vai ficar, nossa, por que eu estou respirando ofegante? Não, eu estou correndo, isso é normal. Agora, imagine que eu estou aqui na minha mesa de trabalho, estou gravando um vídeo no YouTube e de repente eu começo. E eu não entendo por quê, né? Lembra que eu falei, o inconsciente está ativando o meu sistema de defesa, o meu consciente não está entendendo nada, que, sei lá, é porque eu briguei com meu marido de manhã e eu acho que a gente vai se separar e eu vou passar fome com meu filho, sei lá. O que acontece? Essa respiração ofegante, como isso não faz sentido para a pessoa, ela não entende por que isso está acontecendo, ela tenta puxar o ar, ela tenta fazer a respiração profunda. Só que não vai dar para fazer por causa daquele mecanismo que eu te expliquei. O coração está bombeando sangue e o pulmão está ajudando. Então, eu não vou conseguir fazer aquilo. Não desse jeito. Não enquanto eu estiver desesperada achando que eu estou passando mal. Depois dá para fazer. Mas desse jeito, não. Enquanto está naquele vucu-vucu, eu não tenho consciência do que está acontecendo, eu estou com medo e tal, eu vou fazer. O que eu vou fazer? Eu vou fazer. Essa pessoa, ela tenta puxar mais o ar. Ela tenta fazer isso. Isso piora a situação. Por quê? A gente respira trocando. A gente inspira, puxa o ar e expira, solta o ar. Só que quando eu faço isso, quando eu acho que eu tô tendo falta de ar, eu mais puxo o ar. Gente, é tanta bagunça que acontece, eu sei que parece confuso, né? Mas tá tanta coisa acontecendo ali em milésimos de segundo tão rápido, que a pessoa vai assim, ela só puxa o ar. Ela esquece de fazer a troca gasosa por causa desse mecanismo todo que está acontecendo. Então, ela tem dificuldade de expirar o ar, quer fazer isso aqui. Se ela fizesse isso, já ajudava, mas ela só puxa. O que acontece? O nosso cérebro fica hiperoxigenado, então eu tenho mais oxigênio. Esse gás carbônico também está ficando ali dentro, então está acontecendo uma bagunça. A troca gasosa, que é entre oxigênio e sai gás carbônico, igual você aprendeu lá na escola, ela está atrapalhada. Então, esse excesso de oxigênio ou de gás carbônico que pode acontecer vai causar essa sensação de tontura e desmaio no cérebro, tá? Não é nada, não é uma doença, não é um problema neurológico, é por isso que tem tanta gente que faz exame de tudo quanto é coisa, enche o saco dos médicos, mas na verdade é emocional. É emocional porque o seu corpo está fazendo algo que para ele é natural. O que não é natural? Ter medo das coisas que estão acontecendo na sua vida. Só que você acha que você não está com medo. Você acha que está tudo bem. Ou você acha que aquilo não é importante, que você não tem que se preocupar com aquilo agora. Mas, de alguma forma, o seu inconsciente sabe que aquilo está te causando medo. Tem mais sinais. Tremores nas mãos, braços e pernas, medo de morrer, medo de algo ruim acontecer, preocupação excessiva, sensação de perder o controle do corpo, pensamento acelerado, medo de perder o controle, de ficar louco. Isso é muito comum. Vontade incontrolável de chorar. Vou explicar um pouco mais esses sintomas aqui. Os tremores nas mãos, braços e pernas é porque naquele mecanismo de tanta tensão, mandando sangue para o seu corpo se preparando para lutar ou para fugir, existe uma tensão muito grande no seu corpo. Essa tensão é a preparação para fazer algo físico, né? Para fazer uma atividade física, para correr, por exemplo. Então, como isso não acontece, ficou muito tensionado e depois não relaxou. E aí isso pode causar, como se fosse esse excesso de tensão, vai causar um pequeno tremor ali. O medo de morrer e o medo de perder o controle, de ficar louco, é porque você não tem consciência do que está acontecendo. Como o seu instinto de sobrevivência está fazendo uma coisa, que para ele aquilo é o certo, é o normal, está te protegendo, e o seu consciente está falando assim, por que isso está acontecendo? O que está acontecendo? Por que meu coração está assim? E você começa a achar que você está ficando louco. Por quê? Porque o seu cérebro, o seu mecanismo, né, o seu sistema consciente não está entendendo o que o inconsciente está falando. Eles estão ali, ó, com informações diferentes. Vem o medo de algo ruim acontecer. Por que vem esse medo de algo ruim acontecer? Porque o medo está ativando o seu inconsciente. Tá lá, o seu mecanismo de defesa está entendendo que tem perigo. Então você. Aí só que qual é o problema? As pessoas confundem esse medo de algo ruim acontecer com premonição. Ai, nossa, eu tenho certeza. Não, você não tem certeza. A maioria das pessoas não acontece algo ruim. A única coisa ruim que acontece com ela é a crise de ansiedade.
mas ela fica com essa sensação de que ela está sentindo, que é uma premonição, que ela está... É a intuição dela que está dizendo que algo ruim vai acontecer. Não, não é. É o mecanismo inconsciente dela que está sendo ativado pelo medo e que está fazendo toda essa reação de luta e fuga. E vem essa preocupação excessiva que já começa antes. Se você não assistiu o vídeo dos 3 tipos de pensamentos da ansiedade, eu vou deixar o card aqui para você. Eu acho muito importante que você entenda, porque as preocupações excessivas, elas começam muito antes e são elas que vão gerar esse mecanismo de luta e fuga. Então, você realmente quer vencer a ansiedade, você realmente quer ficar livre das crises de ansiedade, você precisa entender as preocupações excessivas. A crise de ansiedade, ela pode durar ali a média entre 10, 15 minutos, para algumas pessoas dura um pouco mais, mas assim, é como se ela tivesse o pico, esse ápice de desespero com 10 minutos e depois aquilo vai voltando ao normal. Porque como é uma reação instintiva, o nosso corpo vai voltar ao normal, ele tem essa capacidade. O problema é que eu fico com medo e eu gero mais mecanismo de luta e fuga. Eu fico com medo de morrer, eu ativo mais mecanismo de luta e fuga. Esse que é o grande problema. A dificuldade de parar a crise de ansiedade é porque eu fico retroalimentando aquilo. Antes era um medo imaginário e agora é um medo real, porque é o medo do meu coração infartar, é o medo de ter um problema neurológico, é o medo de ter falta de ar e morrer, é o medo de desmaiar no meio da rua, de passar mal, porque tudo isso acontece ao mesmo tempo. Então, esse pensamento acelerado são essas milhões de coisas que a pessoa pensa ali durante a crise de ansiedade, e é muito difícil controlar esses pensamentos mesmo. Medo de perder o controle e ficar louco, eu já falei, e uma vontade incontrolável de chorar. Gente, vamos lá, vamos ter mais compaixão com a gente. Olha o tanto de coisa que está acontecendo. Então, assim, já estava antes. Você já está com medo, já tem coisas acontecendo na sua vida. Eu nunca atendi nenhuma pessoa que eu fui falar com ela e a vida dela estava perfeita e eu não sei por que ela estava tendo crise de ansiedade. Não, sempre tem pelo menos uma área da vida dela que está um desastre. E na maioria das vezes, quando a gente chega nesse nível, tem umas 2, 3 áreas. É pelo menos trabalho, família. Começou num lugar e foi se expandindo aqui, foi se espalhando para ali, e aí sim está o caos. Então, essa vontade incontrolável de chorar, ela não é do nada. A gente tem essa sensação do nada, porque a gente levantou, se arrumou, foi para o trabalho e, de repente, me deu vontade de chorar. Não! O seu sistema está aguentando há muito tempo. E aí vem todo esse desespero. É um misto de uma reação inconsciente frente a um medo, que sendo imaginário, mas é um medo, e o meu consciente que não está entendendo nada, e aí vem esse desespero. Então, assim, vai dar vontade de chorar mesmo, por causa do medo, por causa da insegurança. Se você estiver num lugar público, vai vir o medo por causa da vergonha, do que as pessoas vão pensar, do julgamento. Isso aqui faz parte dos sintomas da crise de ansiedade. Ah, isso aqui é natural, eu tenho que me acostumar com isso? De jeito nenhum. Você vai usar todo esse conhecimento que eu estou te trazendo aqui para você nunca mais ter crise de ansiedade. Até aqui, esse vídeo já valeu para você? Alguém já tinha te explicado desse jeito, com desenhos, inclusive, como funciona esse mecanismo da crise de ansiedade? Então já deixa o seu like e se inscreve no canal para você ser notificada quando tiver novos vídeos. Toda semana a gente tem novo vídeo aqui no YouTube. E esse vídeo ficou muito longo, então eu vou gravar no próximo vídeo 2 técnicas para te ajudar a controlar a crise de ansiedade. Lembrando o quê? Eu sempre vou ressaltar isso. Eu já falei aqui, a ansiedade e a crise de ansiedade não são sintomas físicos. Os sintomas físicos já é uma consequência, já é um sinal de que a coisa está muito ruim aí. Então, se você está tendo sintomas físicos, o que você precisa? Assistir o vídeo, vou deixar aqui o card de novo, dos pensamentos negativos comuns na ansiedade. Você precisa entender como a sua mente ansiosa funciona para você reverter esse quadro. Com esse conhecimento que eu te trouxe aqui, e o próximo vídeo que você vai ver essas 2 práticas para controlar a crise de ansiedade, vai te ajudar para naquele momento que o teu cérebro interpretou um perigo que não existe, que não está acontecendo, que é imaginário ou que é emocional, e está trazendo todas aquelas reações do mecanismo de luta e fuga, o seu consciente vai falar assim, opa, peraí, eu já sei o que está acontecendo. Eu posso não saber por que meu cérebro está ativando esse mecanismo, mas eu já sei que é o meu cérebro que está reagindo a uma situação de medo, de insegurança. Então, eu não preciso mais focar no meu coração acelerado. Eu não preciso mais focar que eu estou suando, ou que eu estou tremendo, ou que eu estou com falta de ar. Eu já sei o que é. Eu não entendo ainda por que o meu cérebro está fazendo isso. Por que meu sistema está interpretando o mundo como inseguro. Mas eu já sei, meu consciente já sabe o que é, e aí eu já tenho uma outra visão. Então, eu paro, pelo menos, de retroalimentar a crise.
Porque se eu fico com medo de morrer, eu estou ativando de novo o mecanismo de luta e fuga. Eu não consigo desligar esse mecanismo. Se eu não desligar esse mecanismo, o meu corpo vai continuar agindo daquela forma. No próximo vídeo eu vou te explicar como você vai fazer isso de forma simples e prática com 2 técnicas. Vamos lá.